Vou olhar aqui se eu lembro. Está com bastante tempo. 15 dias que a gente viu essa disciplina, né? Deixa eu ver aqui. Natureza dos materiais magnéticos. Apostila. Bom, pessoal. A gente já passou por isso aqui. Chegou nessa parte de polos magnéticos, domínios magnéticos. Vocês estão lembrados? Ou não? Já deu para esquecer? Eu esqueci o seu nome. Dá uma revisada rapidão. Deixa eu olhar aqui. Se tiver lá no... Tava falando das lâmpadas, né? Como é? Tava falando das lâmpadas. É esse assunto, é o outro. Lâmpada? Sim. Ela é eletricidade, Alexandre. Não é isso não. Deixa eu ver aqui a gravação da última aula. Dá uma olhada Que nela. ficou até um exercício para responder no final. Ah, cheguei não. Foi só no final, porque a gente ficou tirando dúvida do questionário. Foi isso. Bom, então vamos voltar do começo. Bom, a gente chega aqui em natureza dos materiais magnéticos. Então, a ideia aqui é a gente entender de onde vêm os materiais magnéticos, o campo magnético, enfim. Certo? Bom, na primeira e na segunda aula, eu expliquei a vocês que os materiais que eram magnéticos, eles tinham ímãs elementares, né? Eles eram construídos a partir de ímãs elementares. Que eu disse que era a menor partícula, né, de um ímã é uma partícula que tem um campo magnético. Hoje eu vou explicar exatamente o que é um ímã elementar, né? A gente nem sabe que um elemento, uma matéria, ela é composta de moléculas, de átomos, né? Então a gente vai entender em termos disso. Bom, vamos lá. Então, o átomo ele é composto de um núcleo e de uma eletrosfera. O núcleo ele tem nêutrons e prótons. E os elétrons ficam circulando, né, ao redor do núcleo, em camadas diferentes, alguns na mesma camada, né? Isso é um modelo clássico, né? Não é totalmente verdade, tem variações, mas é aceitável para as explicações que a gente vai trazer aqui e em outras explicações, certo? O fato é que o elétron, como ele gira em torno do núcleo, e lembrando, o elétron é a carga elementar da eletricidade, né? Então, se ele está girando aqui em torno do núcleo, ele forma uma corrente elétrica, né? Por menor que seja. Então, ele forma um círculo, ou seja, uma espira, né? Então, se a gente tem uma corrente elétrica circulando em uma espira, em um círculo, produz um campo magnético. Essa é a primeira forma com que o elétron, na eletrosfera de um átomo, ele promove, né, ele causa um campo magnético. Outra forma é o que a gente chama de spin do elétron. O elétron, girando ao redor do núcleo do átomo, é como a Terra girando ao redor do Sol. A Terra tem dois movimentos,
translação e rotação, né? Então, seria girar em torno do Sol e girar em torno do seu eixo. O elétron faz a mesma coisa. Ele gira em torno do núcleo e gira em torno do seu eixo. Uma esfera carregada, né, que é o elétron, a esfera quando está carregada, a carga ocupa a região mais externa, então ocupa a casca da esfera. E aí quando você gira essa esfera que está carregada negativamente, né, porque é o elétron é a carga elementar da eletricidade, né, negativa. Quando você gira ela em torno de si mesmo, é como se fosse uma corrente elétrica fazendo uma volta, né? Isso provoca também um campo magnético. Então, o elétron de um átomo, ele promove dois campos magnéticos, ele causa dois campos magnéticos. Um pela rotação ao redor do núcleo e o outro devido ao spin do elétron. A gente sabe que os elétrons dos átomos, né? Normalmente não é só um, aliás, só tem um tipo de átomo que só tem um elétron. A grande maioria tem vários elétrons, né? E na maioria dos casos, esses campos magnéticos dos elétrons ou se anulam um campo com o outro, ou eles se anulam, um elétron anula o campo do outro, certo? De forma que a maioria dos casos, os átomos não têm um campo magnético. Só que, em algumas situações, a interação entre os campos produzidos pelos elétrons de cada átomo em um determinado substância, um determinado átomo, molécula, ele tem um campo resultante. Aí a gente chama isso de... a gente chama isso de dipolo magnético. Então, dipolo magnético é um átomo que apresenta um campo magnético resultante diferente de zero. Então, é aquele átomo que tem um campo magnético. Ele produz um campo magnético. Então, o átomo de ferro, de níquel, de cobalto são exemplos de átomos que produzem campo magnético, certo? Em um material magnético, em uma barra de ferro, por exemplo, que é composta de átomos de ferro, que são dipolos magnéticos, esses dipolos eles costumam se ordenar com os seus vizinhos. Então, uma barra de ferro, ela tem porções onde todos os dipolos estão organizados, estão ordenados. Só que outra porção semelhante e perto, por exemplo, como essa aqui, eles estão todos alinhados, mas no sentido contrário. E aí você cria porções do material que todos os dipolos magnéticos estão organizados. Todos os átomos estão organizados, né? Organizados segundo o campo magnético. Só que como você tem um no sentido, outro no outro, eles se anulam. E o campo magnético resultante é zero. Diga aí, Alexandre. Dipolo quer dizer que ganha átomo, é? Não, é um átomo que é um átomo que tem um campo magnético resultante de zero. Perdão, é um átomo que possui um campo magnético resultante diferente de zero. Entendi. É um átomo que produz um campo magnético. É como se aquele átomo fosse um pequeno ímã. Essas regiões de um material onde todos os dipolos magnéticos estão ordenados é chamado de domínio magnético. Então, domínio magnético é um volume dentro de um material onde os dipolos magnéticos encontram-se alinhados, organizados e produzem um campo magnético que é mais significativo do que um dipolo magnético único, né? Diga, Carlos. No caso, um ímã, ele é um domínio magnético, é? Não. Um ímã é um material que possui campo magnético. O domínio é um volume dentro do material
onde todos os dipolos magnéticos encontram-se alinhados. Dentro de um ímã, a gente pode ter domínios magnéticos. Se você quebrar, por exemplo, uma barra de metal e separar onde é que está o domínio magnético, ele vai se comportar assim como um ímã. Então, não é que está 100% errado, mas são terminologias diferentes. Então, uma barra de ferro vai ter domínios magnéticos lá dentro. E não necessariamente a barra de ferro ou parte dela vai ser um ímã, entendeu? É meio que excludente. É meio que em um sentido é verdade que um domínio, que um ímã vai ter, né, praticamente um único dipolo magnético, tudo alinhado, mas uma barra de ferro pode ter domínios magnéticos, perdão, pode ter domínios magnéticos e não ter um ímã, né? Não necessariamente ser um ímã. Entendi. Bom, vamos imaginar o seguinte: se você tivesse uma placa de madeira e pegasse vários ímãs e pregassem eles assim, ó. Né? Se eles tivessem um buraco no centro, você pregasse e ele pudesse girar livremente. Quando você deixa eles na madeira, eles vão estar tudo desorganizados. É como se cada parte aqui fosse um domínio magnético. Mas quando você submete isso a um campo magnético, eles vão se alinhar. E a gente diz que isso aqui está magnetizado. Então, quando você tem uma barra de ferro, ela vai ter domínios magnéticos, todos desalinhados, um com o outro. Mas quando você colocar ele, submeter ele a um campo magnético, ele vai se alinhar. Isso vai fazer com que aquela barra, ela fique magnetizada e produza um campo magnético. Né? É assim que é feito o ímãs, por exemplo. Bom, aí a gente tem a grandeza indução magnética. Indução magnética é uma grandeza, né, que representa um aspecto do campo magnético, que é o campo efetivo em um determinado seção transversal, normalmente, certo? Mas é em um determinado ponto. Então, nesse caso aqui, quando a gente junta o campo magnético produzido por uma bobina e o campo magnético da barra de ferro, que foi magnetizado e produz um campo magnético seu, né? Você junta os dois campos. Aí a soma desses dois campos a gente chama de indução magnética ou densidade magnética. É o campo efetivo num determinado meio. Uma forma de calcular essa, mas a gente não vai usar muito essa, certo? Seria a soma dos dois campos vezes a permeabilidade do vácuo. A gente vai usar de outra forma. Outra forma da gente enxergar o campo magnético é o conceito de fluxo magnético. Fluxo magnético é a quantidade de linhas de força, né? A gente já viu que é linha de força, enfim, que atravessam a superfície a essas linhas. Então, a gente pega assim, por exemplo, é como uma dúzia de ovos, digamos assim, uma dúzia de alguma coisa. A gente sabe que uma dúzia de ovos são 12 ovos, né? O fluxo magnético, a gente dá uma unidade de medida que é o Weber, ou Weber. E ele é representado pelo símbolo φ. E ele tem um valor também. 1 Weber é 10 a oitava linhas de força. Então, é como se fosse 100 milhões de linhas de força. Então, isso é o fluxo magnético. A indução magnética, né, a gente pode relacionar com fluxo, e vai ficar a indução magnética é o fluxo magnético dividido pela seção transversal, né, dessa superfície que ele está atravessando. Aí, Aqueles motores por indução, professor, ele é desse mesmo lá, esqueci a palavra, me fugiu agora. Mas ele é meio assim também, né? Ele injeta a eletricidade que gera o campo magnético que faz o motor girar, né? é assim. Bom, a indução ela é representada pelo símbolo, pela letra B maiúsculo, e a unidade de medida é o Tesla, que é representado por um T maiúsculo.
Existem outras grandezas que você pode usar como indução. Por exemplo, o Gauss é uma grandeza, é uma unidade de medida de indução magnética. O fluxo magnético, como eu falei, é o φ, e o Weber é a unidade de medida, e você representa com W maiúsculo, B minúsculo. A gente vai fazer cálculos com isso aí, certo? Bom, então, vamos lá. Tudo isso são expressões, digamos assim, são formas de você ver o campo magnético. Então, lembrando, campo magnético é uma grandeza, né, que expressa, digamos assim, a região do espaço em torno de um componente ou um dispositivo que produz o campo magnético. Então, seria um ímã. Então, a região do espaço em torno daquele ímã, cujo ímã pode exercer atração. Aí a gente pode ter, por exemplo, a intensidade de campo magnético, né? Que é o quanto de intensidade daquele campo tem em determinado ponto. Aí a gente tem o fluxo magnético, que são a quantidade de linhas de força. E a gente tem a indução magnética, que é a quantidade de linha de força sobre uma determinada área. Isso é importante porque o campo, que a gente chama, ele vai dar um valor para o campo magnético num determinado ponto. O fluxo, ele vai dizer se aquele campo tem mais ou menos linhas de força. E a intensidade magnética, a indução magnética, ele vai determinar se em determinada área está passando mais ou menos fluxo magnético. Então, digamos que a gente tem duas áreas, S1 e S2, e a gente tem 3 Weber, né, que é fluxo magnético. Se a gente tem uma área pequena, a indução vai ser maior, vai ser muito forte o campo ali na área pequena. Agora, se a gente tem uma área muito grande, a indução é mais fraca. Então, por isso que a gente tem que ter essas grandezas, indução, fluxo magnético e campo magnético. Embora seja expressões de um único fenômeno, que é o campo magnético, né? Então, isso é confuso e a gente tem que ter cuidado para não se confundir. São grandezas diferentes, mas do mesmo fenômeno. Tanto é que em questões de concurso e tal, de livros, eles colocam o campo magnético se referindo à indução magnética e tal. E o fluxo é a mesma coisa. Então, ficar atento. Outra grandeza importante aí é a permeabilidade magnética. Vou dar um gole d'água aqui. A permeabilidade magnética, ela é semelhante à condutividade elétrica. A condutividade elétrica é o oposto de resistência elétrica. Ou seja, a condutividade elétrica é a facilidade com que o material oferece a passagem da corrente elétrica. Permeabilidade é a mesma coisa. Permeabilidade magnética expressa a facilidade com que o material magnético oferece, né, a passagem das linhas de força. Então, é a mesma coisa. Ela é medida como uma relação entre a indução e o campo magnético. A gente usa o símbolo mu, que é uma letra grega minúscula, né? E a unidade de medida são vários, certo? Tem vários tipos de unidade de medida. Um possível que eu gosto é o Henry por metro, esse H/M. A indução a gente já sabe, o campo magnético a gente já sabe também. Embora tenha aí uma variação, né, da unidade de medida de campo magnético, porque infelizmente essas unidades de medidas não têm um valor assim. Embora assim o Tesla tem, deixa eu ver outro que tem. A indução, né, que é o Tesla, ele tem uma unidade de medida definido. A indutância, que é o Henry, né?
é uma unidade de medida definida. Agora, as demais são tudo variado. Então, por exemplo, campo magnético pode ser tipo só ampere por metro. Tem outras variações também. O modo mais comum é ampere por metro. Alguns colocam ampere inspira por metro, certo? Então, tem que ter cuidado para não se confundir. O mais Ô, comum é... professor, Diga, Edivaldo. Edivânio, perdão. ô, professor, mas, tipo, o senhor usa mais essa do campo magnético aí, que tá mostrando na tela. Mas, de repente, numa questão, para a gente não se perder de novo, numa questão, uma prova, tem que fazer outro cálculo, essa transferência de grandezas, ou Não, não? normalmente não. Normalmente são a mesma grandeza, só que ele é expresso de uma forma diferente. Então, por exemplo, deixa eu lhe mostrar. Deixa eu botar aqui, ó. Essas grandezas que eu estou falando são a forma de expressar a grandeza diferente. Mas o valor não muda. Agora, existem... Está tão pequeno ali. Ah, não, é assim mesmo. Existem situações onde a grandeza pode se apresentar em unidade de medida diferente, certo? A unidade de medida, por exemplo, de permeabilidade, tem uma que é Henry por metro, tem outra que é Tesla, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É a mesma. Agora, você pode usar, por exemplo, indutância, perdão, indução, você pode usar indução em Tesla ou em Gauss, é uma unidade de medida diferente. Por exemplo, é a mesma coisa se você usar comprimento em metro ou em polegadas, entendeu? Aí são diferentes. E assim, quanto à confusão, é se acostumar, porque por exemplo, se você for fazer um concurso, alguma coisa, até atuar na área mesmo, você vai se deparar com grandezas diferentes. Então, sei lá, se for até essa questão de polegada e metro, infelizmente cada país, cada, cada país normalmente usa valores diferentes, né? Embora tenha um sistema internacional, mas países de poder aquisitivo muito alto, como os Estados Unidos, o Reino Unido, ainda usam unidades medidas distintas, né? O que acaba atrapalhando. Então, se você for atuar, por exemplo, instrumentação, você vai usar as válvulas e os medidores, atuadores. A grande maioria é fabricado ou nos Estados Unidos ou no Reino Unido, ou alguns na Alemanha. Mas praticamente todos utilizam o sistema britânico de medidas. Então, é polegadas, pés, entendeu? Aí acaba confundindo muito. Isso não é só de comprimento, tem de área, de volume, por exemplo, não uso Impressão. enfim, é uma confusão, cara. A pessoa tem que se acostumar. Então, professor, assim, justamente essa foi meu questionamento. Eu acho assim que deveria a gente conhecer todas as grandezas para numa possível ocasião de uma prova a gente saber identificar. Porque se eu vou trabalhar tipo só com um, aí de repente vem a questão outro, e aí, nesse pé todinho, vai ficar todo mundo aí à toa voando sem saber identificar direito porque essa veio. Essa é a questão da pergunta, entendeu? Entendi. Assim, é praticamente inviável você ver todas as grandezas de todas as. Você vê todas as unidades medidas possíveis de todas as grandezas. A gente tem que ver Justo, as principais, entendeu? mas aí A no gente caso, tem que ver, no caso, unidade, por exemplo, a gente tem que ver no caso de, sei lá, de comprimento. A gente tem que ver o principal, que é metro. Dependendo da situação, que pode vir em polegadas, aí a gente pode ver, por exemplo, no caso de instrumentação. Se eu estivesse trabalhando em instrumentação com vocês, eu ia mostrar a relação, porque pode vir. No caso, por exemplo, de permeabilidade, eu estou mostrando agora que ela pode se apresentar como está aqui, ó.
pode ter isso, ó, Tesla metro por ampere, ou pode vir de outra forma. Então, por exemplo, aqui, ó, cadê? Tesla metro ampere é uma das mais comuns, mas ele pode vir Henry por metro, que é só o seguinte: se você for, por exemplo, se for substituir Tesla pelo valor que é Tesla, como é no caso, do, foi o que eu falei agora. Não foi na aula de vocês, não, perdão. Falei sobre capacitância. A capacitância é o Coulomb barra volts. Então, você pode manejar isso. Mas, assim, ou vai vir Tesla metro ampere, ou vai vir Henry por metro. Então, quando eu boto Henry por metro. Pode vir diferente. Em uma questão, por exemplo, de concurso. Então, já estou mostrando. Aí, agora sim, Tá, professor. deu dúvida, pesquisa, né? Principalmente questionário online. Então, pesquisa. Eu não vou achar. Uma vez eu vi outra unidade de medida possível para eles. Uma representação, porque a unidade de medida é essa mesmo, mais a grandeza. A representação da unidade de medida. Eu não vou achar agora não, porque era uma mais difícil. Pronto, mas Normalmente, a que o senhor vai adotar seria essas duas, vamos dizer. Mas, aqui eu gosto de usar, na verdade, é o Henry por metro, que é mais fácil de memorizar. Essa Tesla metro ampere é outra possibilidade, certo? estou entendendo. Mas elas Ok. são iguais, certo? Então, por exemplo, a permeabilidade do vácuo é 4π vezes 10 a menos 7. Ou Henry por metro, ou Tesla metro dividido por ampere, né? Tesla metro por ampere. É a Ok. mesma coisa nesse caso. Diga aí, Edivane. Não, professor, eu levantei aqui, eu fui fechar o microfone aqui e acabei levantando a mãozinha. Eu me confundo também às vezes. Tá muito perto, né? Eu gostava mais da primeira versão, que ele vinha aqui no canto inferior direito. Justamente. Bom, é que tá a permeabilidade, ó, tá vendo? Eu mostrei lá o valor, é a mesma coisa. 4π vezes 10 a menos 3, Henry por metro, ou Tesla vezes metro, dividido por ampere. Eu acho bem complicadinha essa. Não gosto muito. Mas, ó, aqui, ó, deixa eu ver. Ó, essa daqui, tá vendo? Outra variação. Era essa que eu tava procurando. Não é mais Tesla metro ampere, nem Henry por metro. É Weber por ampere vezes metro. Então, assim, não tem um padrão. Não tem assim, vamos dizer que vamos chamar, sei lá, vamos dizer que o cientista que investigou isso, digamos que seja o Paulo Wagner. Não tem, sei lá, a unidade de medida é o Wagner, um W. Como é a indução magnética, como é outras unidades de medida, sei lá, a resistência, que é em ohms. E aí não tem confusão, mas essa daqui, infelizmente, é assim. Essas três que eu já vi. Então, eu já vi essa daqui, que é o Weber por ampere metro, Tesla metro por ampere e Henry por metro. As que eu mais gostei foi essa aqui, que eu acho mais simples. Certo? Tá ok. Obrigado. Então, vamos tentando lidar aí com ela. Perdão. Bom, então assim, a permeabilidade é uma grandeza que é muito variável. Então a gente pode ter é muito pequena ela. Então, para você ter noção, a permeabilidade do vácuo é 4π vezes 10 a menos 7. Né? Ou Henry por metro, ou Tesla metro por ampere, ou Weber por ampere metro. Enfim. Aí, normalmente, os materiais, eles apresentam o valor da sua permeabilidade no manual, né? É um memorial descritivo, semelhante a alguma coisa assim. A permeabilidade relativa, que é uma permeabilidade relativa ao vácuo, porque aí fica mais fácil de você comparar os valores da permeabilidade.
porque valores muito pequenos é difícil você comparar. Então, sei lá, 0,000192 e 0,0000234. Qual é o maior, qual é o menor? É difícil, você tem que analisar, né? Contar os zeros. Agora, por exemplo, 2.000 de 1.500 é fácil. Você bate o olho, você já sabe qual é o que tem a maior permeabilidade, qual é o que tem a menor permeabilidade. Então, para isso, a gente usa a permeabilidade relativa, que é um valor adimensional, e ela é calculada como a permeabilidade do material dividido pela permeabilidade do vácuo, que é esse valor acima. Então, por exemplo, aqui. Por exemplo, aqui. A gente tem aí ó, a permeabilidade do ar, do cobre, da madeira. É a permeabilidade 1. Permeabilidade relativa 1. Ou seja, a permeabilidade do vácuo é igual à permeabilidade do ar, por exemplo. Por isso que é 1. Aí tem a do zinco, né? Que tipo fica aí entre 1 e menos 10 vezes 10 a 0, né? Aí, por exemplo, permeabilidade do ferro. Aí vai chegar próximo ali de 5.500 do aço. Também vai variar, porque o aço depende da quantidade de carbono que você coloca, mas pode chegar a 5.000, né? Se colocar pouco carbono, se colocar muito, para chegar a 500. Enfim, é mais fácil você comparar. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui, por exemplo, fazer um parangolé para vocês aqui. Por exemplo, se comparar tipo 0,006911503 e você comparar com 0,06283185. Não é uma coisa fácil, né? Isso aqui é mais fácil porque tem poucos zeros, mas sei lá, vamos comparar o da prata com o de zinco. Se eu for calcular aqui, vai ser muito baixo, né? E aí fica difícil. Por isso que os fabricantes usam a permeabilidade relativa do material. A gente que se vire para calcular a efetiva. Bom, pessoal, vou parar por aqui.